Pregação em Gênesis capítulo 24. Pastor Paulo Brasil. Deus, livro Gênesis capítulo 24. Último domingo, nós dispomos o capítulo 23, terça-feira, o capítulo 24 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho da casa das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, me deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. E apressando-se em despejar o cântaro, o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, eu e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, qual deu a luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão,
escorreu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram meus camelos, eles deram forragem e pasto, deu-se a água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse seu servo Abraão: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito a meu Senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu Senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondia meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis que agora, junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me respondeu: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. E considerava ainda eu assim, o meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o cântaro ao ombro. Desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dê de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naú e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para o meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer, fora da sua vontade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do teu filho, a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, eles e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e
vendo a Isaac, apeou do cabelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Oremos. Bendito Deus, desvenda os nossos olhos nessa manhã, a fim de podermos contemplar as verdades do Senhor nesse dia, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Uma narrativa exposta no capítulo 24, grande, mas grande pelo fato de que nós temos aqui um aspecto interessante aplicado à característica da narrativa do Antigo Testamento: a repetição de informações. Tudo que acontece com o servo de Abraão, passo a passo, ele repete de novo diante de Labão, passo a passo. A narrativa fica grande, mas isso nos chama a atenção. Por que ele faz isso? Qual a intenção do narrador em descrever duas vezes os mesmos fatos? Isso aqui nos aponta para a essência, para o foco da narrativa. Isto é, Deus está dizendo que Ele é o Deus da providência, que vai conduzir o seu povo até ao ponto que Ele havia prometido. E Ele vai fazer com que aquilo que Ele prometeu seja realizado, aquilo que Ele planejou seja executado. E Ele faz isso de maneira que fique claro na vida, na história, que quem está conduzindo os fatos é Deus. Aqui nós não estamos diante de um acaso, nós estamos diante da sorte, nós estamos diante de maneira objetiva, Deus conduzindo o seu povo para o objetivo que Ele determinou. Essa narrativa, ela faz coro, né? Ela se harmoniza com as narrativas anteriores. Se você prestar bem atenção, não é? No capítulo 22 do livro de Gênesis, no finalzinho, a última seção do capítulo 22, nós somos informados acerca dos descendentes de Naor, não é? E parece-nos uma informação desnecessária, porque Abraão, depois de oferecer Isaac como sacrifício, e Deus não ter aceito o sacrifício de Isaac, logo em seguida o narrador fala do nascimento dos filhos de Naor, que era irmão de Abraão. E dentre os filhos de Naor, você vai notar no versículo 20 em diante, especificamente, no versículo 23 diz: Betuel gerou a Rebeca. Betuel gerou a Rebeca. Então, nós somos informados de onde procede Rebeca. E você vai perceber que na narrativa do capítulo 24, essa informação vai ser repetida de novo. Isto é, Rebeca é da família de Naor, é da descendência de Abraão, porque Naor era irmão de Abraão. Mas o capítulo 23, ele vai nos contar a história da morte da mãe de Isaac, da esposa de Abraão, Sara. Ela morreu no capítulo 23, ela foi sepultada. E perceba que tanto numa narrativa como na outra, nós somos informados do cuidado de Deus em fazer com que ela morresse exatamente no momento em que Abraão estivesse na terra de Canaã, que é a terra prometida. Deus prometeu uma terra a Abraão, e eles estão ali na terra de Canaã. Quando ela morre, ela é sepultada na terra da promessa. E você vai perceber que então que a narrativa vai ter um desfecho normal, que no capítulo 24, a última informação da narrativa do capítulo 24 diz: Isaac conduziu essa aqui é a Rebeca, até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado
depois da morte de sua mãe. Veja, o capítulo 22 fala do nascimento de Rebeca, o 23 da morte da mãe de Isaac, da esposa de Abraão, e o capítulo 24 vai descrever Deus providenciando uma esposa para Isaac, e no final consolando da morte de sua mãe. Fechando o ciclo, mas isso aqui não é apenas, a intenção da narrativa não é apenas dizer Isaac foi consolado, ela tem uma outra intenção também. A intenção do narrador aqui também é descrever uma mudança na ordem do progresso da revelação. Até então, quem era o chefe, o principal, era Abraão, agora passa a ser Isaac. Perceba que o capítulo 24 inicia falando de Abraão. Exatamente, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, então ele passa a pedir: vá buscar uma esposa para o meu filho. Começa com Abraão e sua descendência. Agora, com Abraão e sua casa. Agora termina com Isaac, sua esposa, formando uma casa. Essa linguagem, então, descreve a transição entre o patriarca Abraão para Isaac. Agora o foco da narrativa de Gênesis passa a ser Isaac. Abraão, agora velho, avançado em idade, encontra uma esposa para o seu filho, e a história de Isaac passa a ser a principal história na continuidade da narrativa do livro de Gênesis. O narrador nos conduz dessa forma para exatamente cumprir o princípio que Deus havia prometido. Que Deus prometeu em Isaac, ele disse a Abraão: será chamada a tua descendência. E ao mesmo tempo, para cumprir o princípio desde Gênesis do capítulo 2, deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E você vai perceber que Isaac sai de Abraão, forma a sua própria casa, a sua própria família. Como isso acontece? Quais são os passos que nos são entregues aqui? Porque exatamente, irmãos, aqui nós temos jovens, adolescentes no nosso meio. Pessoas que vão casar, que pretendem casar, que apontam para uma ideia de casamento. Esse texto ele nos ensina de modo categórico alguns princípios. O que nós devemos buscar no cônjuge, daquele a quem Deus preparou para nós. Aquele a quem Deus preparou para ser esposa, esposo. E segundo, ao mesmo tempo, deveria haver no nosso coração o seguinte princípio. Esses devem ser a nossa metodologia na busca de um casamento de acordo com a vontade de Deus. Qual a perspectiva que Abraão passa a nos ensinar? Vamos voltar para o texto do capítulo 24, analisando a narrativa dessa forma, diz assim, verso 2 em diante. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Isso aqui é uma prática de juramento comum no Antigo Testamento. É difícil saber exatamente qual o sentido. Alguns estudiosos dão uma ideia ou outra, mas não existe um consenso quanto a isso. O fato é que aquilo era uma prática de juramento. Botava-se a perna debaixo da coxa e isso era feito um juramento em que a pessoa ia cumprir aquilo que havia prometido. E ela estava debaixo de juramento a partir do momento que ela fizesse aquele ato, participasse daquele ato. E ele estava debaixo de juramento: você vai buscar uma esposa para o meu filho. Onde você vai buscar a esposa para o meu filho? Primeira preocupação: ela não pode ser da casa de Canaã. Ela não pode pertencer a Canaã. Mas de onde ela é? De onde ela procede? De onde ela vem? Ela precisa vir da casa do meu pai.
a minha parentela. Ora, mas se por acaso ela não quiser sair da casa dela e vir para a casa dele, o que eu devo fazer? Eu levo o seu filho Isaque para morar lá? Jamais. Ora, o que Abraão está dizendo? Não, ele tem que morar conosco, essa é a conclusão que ele está fazendo lá. O que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele, o seu filho, não poderia voltar para a terra de onde Deus o tirou. Deus o tirou daquela terra e ele deveria também ensinar o seu filho a não voltar para aquela terra. Perceba que a preocupação de Abraão estava ligada a um conceito de fé. Busque uma esposa que seja capaz, que saia da sua parentela e vá viver na parentela que Deus lhe mostrar. Que saia da sua terra e vai para a terra que Deus lhe mostrará. Essa foi a característica de Ruth. Porque essa é a característica de todos os que creem no Senhor desde a antiga aliança. Saem da sua terra para uma terra que Deus lhe mostrará. De Noemi, seu marido e seus 2 filhos foram até a terra dos Moabitas e lá encontraram Ruth, não é? E essa mulher que se casa com um dos filhos de Noemi, depois da morte dos filhos de Noemi, obviamente do marido dela, depois da morte dele, ela fica sem saber para onde ir. Então, ela disse, eu vou voltar para a minha terra, você volta para a sua casa. Ela disse, não vou voltar para a minha terra, eu vou para a tua terra, eu vou para a terra que você está voltando, eu vou para a terra de Israel, porque onde quer que fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A linguagem de Ruth é, eu vou sair da minha terra para uma terra que eu não conheço, mas uma terra que me foi prometida. Essa é a característica de todo cristão. Ele sai de um lugar para outro. Nós saímos do pecado, nós saímos das garras de Satanás, nós saímos dos valores do mundo, nós saímos da destruição de uma sociedade caída, nós estamos indo para uma cidade santa, nós estamos a caminho da Nova Jerusalém, nós não podemos voltar para trás, nós não podemos querer buscar um casamento cujos valores estão firmados no mundo caído. Nós precisamos buscar um casamento cujos valores estão firmados na eternidade, nos valores desse lugar. Vai para uma terra. Não deixa meu filho voltar para essa terra. Essa não é a terra daqueles que descendem de mim. Lembra, no Novo Testamento diz, os filhos de Abraão não são aqueles que nascem em Israel, mas os que creem, os da fé. Esses são os filhos de Abraão, isto é, todo aquele que crê no nome do Senhor é filho de Abraão, e crer no nome do Senhor é partir desse mundo para a glória, é sair das garras desse mundo para a glória, é não ser aprisionado por esses conceitos desse mundo, mas caminhar para a glória. Nós somos filhos de Abraão, nós cremos, nós estamos indo para um lugar onde Deus está nos conduzindo. Você vai jurar para mim. Você vai fazer um voto para mim. Que a filha, que a esposa do meu filho, ela virá da casa do meu irmão, da casa dos meus pais, mas ele não voltará para lá. Ele é peregrino como eu. Lembro das palavras do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 8 em diante, quando ele diz exatamente: porque ele, Abraão, Isaque e Jacó, habitavam em tendas, viviam como peregrinos, habitavam em tendas. Essa linguagem é para dizer, eles não estavam firmados nesse mundo, eles caminhavam para um outro mundo. Ora, irmãos, quem caminha com esse objetivo, quem caminha com essa finalidade, busca um casamento
com os valores da eternidade. Isso nos ajuda a entender um ponto importantíssimo. Eu quero rapidamente fazer essa aplicação a você, jovem, irmãos que estão aqui conosco. Você não deve buscar casamento no mundo. Você não deve buscar um casamento que não seja fundamentado na fé. Se não tiver a mesma fé, se não confiar no mesmo Deus, se não depender da mesma graça, vocês estão partindo a família em dois conceitos diferentes. Consequentemente, os seus filhos vão ser criados em conceitos diferentes. Os seus filhos vão andar por caminhos diferentes. Um de acordo com a mãe, outro de acordo com o pai, outro de acordo com o pai, outro de acordo com a mãe. Não haverá unidade, não haverá conceito. A família não será abençoada da forma como ela deveria ser se fosse feito o casamento no Senhor. A preocupação de Abraão era única: traga uma esposa do meu filho, da casa do meu pai. Esse jovem então se arruma todo e sai. Ora, um homem que viu Abraão agir pela fé, diz o texto, que ele era o mais velho servo da casa de Abraão. Então ele viu tudo. Ele viu o que Abraão passou. Ele viu quando Abraão levou seu filho para ser imolado. Ele viu aquele homem fazendo coisas pela fé. Então ele não poderia duvidar. O Deus do meu Senhor é o Deus da providência. É o Deus que vai me guiar e vai me conduzir. Consequentemente, ele viu também Abraão escolhendo pela fé, não por vistas, quando ele, junto com Ló, Abraão disse a Ló: escolhe a terra que você quer primeiro. Então Ló olha para o monte e diz: essa terra é rica, ela é cheia de fortuna, eu vou para ela. Abraão disse: segue. Ele foi para Sodoma e Gomorra, porque escolheu por vistas, não por fé. Ele viu como ele escolhia, ele viu como ele andava, ele viu como ele cria. Então ele disse: o Deus do meu Senhor estará comigo também. Quando ele chega na cidade, no poço, e todos ali prontos, é interessante notar que o texto diz que as mulheres comumente iam àquele horário buscar água, era um serviço de mulher. Interessante isso. Isso é até interessante que no Novo Testamento, quando Jesus, em João capítulo 4, se encontra com a mulher samaritana, se encontra exatamente no poço que ela vinha buscar água para os seus. Era uma prática comum. Ela vinha buscar água. Mas veja a primeira preocupação do jovem. Ele não disse que ela seja formosa, que ela seja a mais bonita de todas as mulheres. Ele disse que ela tenha caráter. Primeiro, que ela seja da família dos meus pais. Segundo, que ela tenha trato, que ela seja educada, que ela saiba lidar com as pessoas, que ela tenha fino trato, que ela seja educada no seu trato. Você precisa de água. Eu não vou só dar água para você, mas também para os seus camelos e para todo o seu povo. Ela tem um coração disposto, ela é hospitaleira, ela está pronta a receber em casa, ela está pronta a acolher, ela está pronta a receber os seus. O espírito que ele buscava na mulher era esse: acolhedora, hospitaleira, serva. Esse é um princípio tão importante, irmãos. Você quer conhecer como você vai ser tratado por sua noiva, por sua namorada? Veja como ela trata os seus pais. Ela vai lhe tratar do mesmo jeito. Você quer saber como seu marido vai lhe tratar quando vocês casarem? Veja como ele trata os seus pais. Ele vai lhe tratar do mesmo jeito. Se ele desrespeita
se ele desobedece, se ele é rebelde para com seus pais, ele vai ser rebelde no casamento também. Aquele homem buscou uma mulher sem falar em casamento, olhando para ela, uma mulher que é capaz de trabalhar não só para levar água para a família, mas também para os outros. Ah, eu estou cansada, já me basta vir buscar água todo dia, ainda vem esse me pedir água. Não, ela faz, ela serve, ela serve com alegria. Ela serve com alegria. Qual é o seu primeiro objetivo em encontrar uma esposa? Qual é o seu primeiro objetivo em encontrar um marido? É a riqueza? É a aparência simplesmente? Qual é? Qual é exatamente a sua busca? Abraão deu algumas ordens. Primeiro, que seja da casa dos meus pais, para que ela tenha a fé que eu tive e saia da casa dos seus pais como eu saí e vá para uma terra que ela não conhece, para que a fé dessa mulher seja manifestada, que ela tenha bons tratos, que ela saiba lidar com as pessoas, que ela seja educada. Veja que coisa interessante, que ela sirva. Interessante que no momento em que ela faz isso ocorre exatamente antes e durante a oração dele. Ele confiava tanto em Deus que ele dizia: Senhor, meu servo, teu servo Abraão me enviou para cá, vá diante de mim e faça assim, eu lhe peço. Veja, ele coloca alguns pontos para Deus. Mas ele não diz assim: Senhor, que seja uma mulher rica, bonita, assim, não. Ele diz: que faça isso, Senhor, que dê água para os meus cabelos. Ora, veja a lógica dele. Uma mulher que tenha prazer em servir, Senhor. Diz o texto que ele considerava ainda, ele estava falando com Deus ainda, quando chega Rebeca. Isso é impressionante. Às vezes Deus responde a nossa oração assim. Às vezes demora um pouco, mas Ele responde a nossa oração. Você está orando: Senhor, eu quero uma esposa que tenha essas características, Senhor. Deus pode lhe dar no momento, mas Ele pode lhe fazer esperar. Mas o Senhor vai responder, porque a vontade dEle é que o nosso matrimônio seja feito nele, no Senhor. Deus providencia todas as coisas para isso acontecer. O texto continua, acompanhe comigo, por favor. Você olhar comigo, no versículo 12 em diante, disse consigo: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis aqui estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responde: bebe, e darei de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Israel. Primeira característica: e nisso verei que usaste bondade para com meu Senhor. E o verso 15 vai dizer: eu estava considerando ainda, eu estava falando ainda nisso, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao rei. E exatamente ocorre aquilo que ele havia. E ela se apressa, diz o verso, até o verso 21, verso 19 e 20, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Ele só observava, em silêncio, atentamente,
para saber se teria o Senhor levado a bom termo na sua jornada. Ele não se apressou. Ele olhou, observou exatamente isso. Ele pergunta de quem és filha, ela vai responder: eu sou filha de Naor. Então, exatamente o que Deus havia dito, que Abraão havia pedido a ele: que seja da minha casa. Ele diz exatamente a você. Qual foi a postura dele? Isso é uma expressão que se repete no texto. Ele se inclina e adora. Ele se inclina e adora. Reconhecendo que cada passo na conquista dessa mulher, que é esposa do seu Senhor, que será esposa do seu Senhor, foi dado por Deus. Isso é interessante, porque quando você imagina você está conquistando, você está buscando uma esposa, você imagina você usar estratégia humana, conversa, lábia. Aí esse rapaz é bom de conversa, esse rapaz é bom de lábia. Aqui ele está dizendo: cada passo na escolha da mulher do meu Senhor foi o Senhor quem me deu. Quando cada verdade dessa ia se confirmando, ele se inclina e adora. Ele agradece a Deus, passo a passo. Passo a passo. Qual será essa a nossa consciência, irmãos? Essa é a nossa consciência que nós temos quando nós falamos em ter uma esposa, em buscar uma família. Essa é a nossa consciência. Estamos seguindo o que Deus manda. Estamos buscando os valores que Deus estabeleceu. Os nossos interesses são os interesses de Deus. Podemos a cada etapa glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu conquistar mais um passo na direção da esposa que o Senhor me dará. É assim que nós fazemos. É essa a nossa postura. Quando nós vamos como os homens do mundo que não temem a Deus. Eu conquistei tal menina, conversando, falando. Ou você olha para um rapaz: puxa, como ele é tão bonito, vazio, sem caráter, não tem a Deus. Você é capaz de se ajoelhar e adorar a Deus porque você olhou para o rapaz e disse: puxa, como ele é bonito, eu vou me casar com ele. Você é capaz de se adorar o Senhor, dizendo: encontrei aquele que o Senhor me deu. Eu penso que você não é capaz de fazer isso. Porque as estratégias do mundo são estratégias da carne, e que visam não a construção de uma família no temor do Senhor, mas em deplorar e destruir, em causar dano na vida do outro. Não em construir uma família. Mas é interessante que há um contraste muito claro. Quando ela coloca no nariz dela, não é interessante, ela vai colocando as peças de ouro, entrega a ela: você, veja, aí vem o segundo passo. Ele tinha condição de mantê-la, ele era um homem trabalhador, era um homem rico, mas essa informação não era dada, ninguém sabia disso. Quando ela chega, quando esses valores são estabelecidos, ele presenteia ela, ele dá a ela tudo o que ele tem. Assim como ele faz, ele dá à esposa tudo o que ele tem. Ele dá tudo o que ele tem à sua esposa. Ele trabalha, ele se estressa, ele cansa, ele vai para a luta, ele trabalha o dia inteiro com a finalidade de manter a sua casa, de sustentar os seus filhos, de dar à sua casa o necessário para viver. Tudo que ele faz, tudo que ele possui é para a sua casa, não é para o seu prazer, não é para os seus valores mundanos, é para casa. O que eu tenho é seu, a minha riqueza é sua. Essa é a linguagem dele. Mas havia um irmão de Rebeca, chamado Labão. Nós vamos ouvir falar desse cidadão ainda, no capítulo 26.
Ele vai se encontrar com Jacó. E nós vamos ver que os valores dele não são de Rebeca. São apenas financeiros. Quando ele viu a joia na sua irmã, ele correu para ir ao encontro daquele homem e falou: você, servo de Deus. Uma riqueza dessa só pode vir de Deus. Não vem de outro, não é? O interesse dele era apenas do que ele possuía, que ele podia dar para a família. Ele leva para casa, joga o servo, chega na casa de Labão, da sua família, encontra, se reúne com eles e passa a dizer o que Deus fez. E aí, por isso, a narrativa é longa, porque ele vai repetir as informações que Abraão disse a ele, vai repetir à família de Rebeca. Passo a passo, confirmando um único ponto. Tudo o que aconteceu, do início ao fim, foi providência de Deus. Deus estava guiando. Eu pedia e o Senhor me respondia. Eu clamava e Ele me dava. Eu buscava e Ele me respondia. É assim que aconteceu. Agora, o que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ele diz: não tenha dúvida que você vem da parte de Deus. E que você vai levar, e que você vai casar nossa filha, porque essa é a vontade de Deus. E não há dúvida que esse homem é de Deus. O testemunho era claro de todos. Mas aí vem as palavras de Rebeca. Se ela quiser ir, ela vai. Depende dela, ninguém vai forçar. Isso é interessante, não é? Isso é muito interessante. Porque a ideia de que no Antigo Testamento o casamento ele é a escolha dos pais, muitas vezes se esquece que era também escolha do indivíduo. Ela que vai dizer se quer ir ou não, se ela vai ou não vai. Ela que vai responder. Mas veja como as coisas vão se coadunar, elas vão se adequar muito bem, porque a vontade de Deus era que a esposa de Isaac fosse uma mulher que temesse a Deus e que tivesse a fé. Para ela ser esposa, ela teria que sair da sua terra e vir para a terra estranha. A resposta dela é simples: eu vou. Eu vou. Quando se arruma para ir embora, ele diz: eita, pode ficar mais 10 dias aqui conosco, só mais 10 dias. Não me detendo, disse o servo. Eu preciso cumprir a minha jornada de volta. Essa é a vontade. Eu depende dela. Se ela quiser ir, ela diz: eu vou. Ela diz: eu vou, já. É como Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai. É a mesma coisa, a mesma fé que se estabelece em um morto como Lázaro. Quando Deus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro levanta e sai. É o mesmo poder, a mesma palavra. Sara também ouviu a mesma verdade. Abraão ouviu a mesma verdade. Agora Rebeca ouve a mesma verdade. Sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ela disse: eu vou. Eu vou para a terra que eu não conheço. Porque o Deus do meu Senhor é poderoso para me guiar. Eu confio nele. Então ela sabe. Mas a história da Bela, ela vai ficando cada vez mais bonita. Esse encontro, porque até então as coisas estão acontecendo distante um do outro. Então, de repente, a narrativa começa a funilar. E no momento está aqui Isaac no meio do campo, diz a Sagrada Escritura. Diz o texto, fazendo algo interessantíssimo. Era meditando. Ele estava pensando nas coisas de Deus, refletindo, meditando em todas as coisas. Quando ele levanta os olhos, é assim, quando nós
fechamos os nossos olhos para orar, nós conseguimos enxergar as coisas melhor, nós conseguimos ver as coisas melhor. Quando nós vivemos a vida de olhos abertos, nós enxergamos quase nada. Mas quando nós fechamos os olhos para orar, a gente consegue ver, e normalmente a gente não consegue ver. Quando ele abre os olhos, ele vê a sua noiva chegando. Que cena linda, eu imagino. Ela vinha montada num cavalo junto com o Senhor, num camelo, melhor dizendo. Ele vinha em camelo, montado em camelo, vindo, chegando junto dele. Ela pergunta: quem é aquele homem que está vindo ao nosso encontro? Ela diz: é o meu santo, é o filho do meu santo. Ela é como uma mulher, diz o texto, honrada, que creu no Senhor, põe o véu no rosto. Ele não pode ver minha face. Coisa impressionante. Ele não pode ver minha face. Ele olha para aquela mulher, diz o texto, e entra no quarto de sua mãe. Tornam-se os dois uma só carne, diz o texto. Ele a amou. Ele a amou. Foi consolado pela morte de sua mãe. Você imagina, irmãos, que essa cena, o encontro do noivo com a noiva, ela é a mais bela descrição da obra do noivo em resgatar sua noiva na história, em trazer sua noiva, em redimir sua noiva. É a mais bela história. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, fala que no final dos tempos a igreja será levada aos céus, e ela descreve como um encontro entre Rebeca e Isaac. Ela descreve o noivo indo ao encontro da sua noiva, a sua noiva subindo ao encontro do seu noivo, e eles se encontram para as núpcias. A igreja e o seu Senhor, a igreja e o seu marido, Jesus Cristo, resgatando. E como ele resgata essa mulher, como ele resgata a igreja? Ele deu a vida por ela, ele veio ao mundo, deixou a sua glória, tornou-se homem, recebeu um corpo de homem para redimir a noiva, prepará-la para a noite do encontro eterno entre eles. Cristo e a sua igreja. Nós não temos comparação igual a essa na Escritura Sagrada. Por isso, casamento não pode ser tratado em um nível inferior a esse. Não pode ser tratado em nível inferior a esse. Porque descreve a relação entre Cristo e sua igreja. Quais são os padrões que você tem que buscar no seu casamento? Primeiro, o seu cônjuge precisa temer ao Senhor, como você precisa temer ao Senhor. Segundo, você precisa da bênção dos seus pais. Você não pode casar sem a bênção dos seus pais. Você não pode constituir família sem que os seus pais estendam a mão abençoando o seu casamento. Isso é um espírito que os filhos precisam redescobrir urgentemente. Submissão à autoridade dos seus pais. E esses filhos que vão se submeter à obediência aos seus pais, são esses que vão encontrar, como Isaac, a mulher que ele vai amar. Porque os seus pais, que temem a Deus,
desejam para os seus filhos mulheres que temam a Deus. Esposa, marido para sua filha que tema a Deus. Esposa para o seu filho que tema a Deus. Quando eles se encontrarem, diz o texto, eles vão se amar. Preste atenção numa coisa, meus irmãos, meus jovens, preste atenção nisso, isso é muito importante. Procure a bênção dos seus pais. A Bíblia não diz deixe o homem pai e mãe no sentido de que se rebele contra ele, não. Constitua uma nova família, mas não é dar as costas para o pai, não é abandonar seus pais, não é isso. Não é fugir da bênção do pai, não é isso. É apenas agora, você é aquele que vai suprir as necessidades da sua casa. Você, homem, é aquele que vai manter sua família. Você é aquele que trabalha, que sustenta. Pense nisso, preste atenção nisso. A sua vida precisa estar de conformidade com essa verdade. Você tem e precisa, de acordo com a palavra, buscar esses princípios. Então você vai refletir a grande bênção da imagem mais gloriosa que a Escritura tem. Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Porque a obra do noivo em relação à noiva foi obra de obediência. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não pode haver um matrimônio abençoado por Deus que não seja fruto de obediência, submissão. Ponto principal: ambos debaixo do senhorio de Cristo. Marido, glória a Deus, irmãos, que o relacionamento expresso aqui, o relacionamento redentivo. Por ser redentivo, ele não é moralista nem legalista. As tuas faltas no teu casamento, as faltas no modo como você escolheu o casamento, os teus pecados em relação a isso, não necessariamente precisam te destruir agora, porque o nosso noivo, ele veio redimir os nossos pecados, restaurar a nossa sorte, mudar a nossa casa, transformar a nossa família. Glória a Deus, porque Ele é aquele que faz as coisas velhas novas, que faz aquilo que é destruído restaurar, que reconstrói o que estava em ruínas. Glória a Deus. Você precisa desse conceito não só para casar, mas para viver casado. Porque é assim que vai funcionar. Você precisa da redenção todos os dias da sua vida. Vamos orar. Senhor bendito, nós te damos graças pela tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração submisso à tua palavra. Ajuda os nossos jovens, aqueles que estão se preparando para o casamento, a ter um coração devotado, submisso à tua palavra. Totalmente, Senhor. Cria na nossa congregação, no teu povo aqui e em todo lugar na terra, o desejo de fazer aquilo que a tua palavra ensina. Para a tua glória, Senhor. Para teu louvor.
tem piedade de nós. E ajuda também, meu Deus, aqueles que ainda não se casaram com o Redentor, que ainda não constituem matrimônio com Cristo, não foram restaurados por Ele. Revela, ó Deus, a necessidade, desvenda os olhos daqueles que ainda não te conhecem, para que eles entendam que antes de resolver problemas de qualquer matrimônio, eles precisam ser salvos por Ti, redimidos dos seus pecados, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.